Vamos ser muito sinceros, o ano tá acabando e você não tá nem perto de terminar o seu plano de leitura bíblica anual, é verdade? É ou não é verdade? Existem muitos fatores que nos levam a não conseguir ler a Bíblia inteira o ano todo, e isso é muito triste, porque a rotina, a falta de interesse, questões logísticas, falta de vida espiritual, falta de relacionamento com Deus, muitas vezes fazem com que nós não consigamos ler a Bíblia bem o ano todo. E ler a Bíblia inteira o ano todo é uma coisa importante. A gente consegue ler a Bíblia inteira, todo o Antigo, todo o Novo Testamento, durante um ano, tendo 15, 20, 30 minutos diários de leitura no máximo. Isso é algo que nós não podemos desprezar. A igreja cristã tem esse hábito de lermos a Bíblia inteira durante um ano. Foi Deus, em Gênesis 1, que criou o sol, a lua, as estrelas para marcar as estações. Deus criou o ano, o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol. É uma invenção de Deus. E Deus cria marcações para nos ajudar a se organizar na vida, entender para onde as coisas vão em termos de clima, em termos de geografia, nos posicionarmos nos oceanos e também para nos posicionarmos espiritualmente. Quando um ano passa, a gente olha para trás e tem um pequeno bloco para analisar como vivemos a nossa vida. Você viveu sua vida lendo a Bíblia? Você viveu sua vida ouvindo a voz de Deus? Ou você é daqueles que perece por falta de conhecimento? Se Deus fala na Escritura, nós temos a voz do Senhor, temos o próprio Deus que criou o universo com o poder de sua palavra falando conosco. E é por isso que ler a Bíblia o ano inteiro é fundamental. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui não leram. Por isso, eu quero que esse seja o vídeo que vai te ajudar a ler a Bíblia inteira e ler a Bíblia bem no ano de 2023. Se você estiver vendo esse vídeo em outros anos, você vai ver em anos seguintes. E esse vídeo é uma mistura de Pergunte ao Pastor com review, certo? Por quê? Eu mandei lá no meu Instagram pedindo para vocês mandarem suas dificuldades. Quais são as suas dificuldades? Quais são as dúvidas que você tem, as questões, as preocupações envolvendo leitura bíblica anual. Eu quero tirar as suas dúvidas sobre como ler a Bíblia bem durante um ano. Falar sobre plano de leitura, falar sobre várias outras coisas, mas também quero, certo, apresentar um material que minha igreja usa, certo? Que minha esposa usa e que eu vou usar no ano de 2023 para ler a Bíblia inteira durante um ano de forma muito mais inteligente, rápida e descomplicada. O vídeo de hoje, olha, promete muita coisa e eu espero que possa cumprir. O material que eu tô querendo citar é esse material aqui, certo? É a Bíblia 365. A Bíblia 365 eu tenho aqui em duas versões aqui em casa. Eu tenho essa capa dura, essa é da minha esposa, certo? Compramos com o nosso dinheiro. Essa Bíblia não foi enviada como publi, não foi enviada para que a gente divulgasse. Essa Bíblia aqui, minha esposa comprou, certo? E minha esposa usou em 2022. Essa Bíblia foi uma Bíblia que a nossa igreja usou em 2022. A gente se juntou na igreja, juntamos várias pessoas, 25, 30 pessoas, e compramos várias cópias da Bíblia 365. Eu chamo de Bíblia 365, não sei como é que chamam por aí, mas eu chamo de Bíblia 365, que é uma Bíblia organizada para ser lida ao longo de um ano. Eu tenho agora, chegou aqui em casa essa semana, essa versão aqui que é brochura, essa capa dura, certamente é um pouco mais cara, mas essa versão brochurinha, certo? Deve ser mais baratinha. O que é que essa Bíblia faz? Essa é uma Bíblia que ela é dividida em dias do ano. É uma Bíblia dividida em dias do ano para que você abra sua Bíblia, leia a porção que está dividida para aquele dia e então marque na sua Bíblia que ela foi lida ali. Então, por exemplo, você deve estar vendo agora aí na filmagem, em cima, no cabeçalho da Bíblia, você tem as datas e não os livros. E essas datas possuem porções da Escritura, dizendo qual é o seu dia de leitura e qual é o dia do ano que você está lendo. Por exemplo, se você for em janeiro, você vai encontrar porções de Gênesis a ser lida, junto com porções de Mateus e porções dos Salmos. Por exemplo, dia 18 de janeiro, você tem Gênesis 37, 1 até Gênesis 38, 30. Você vai fazer essa leitura, que está aí diagramadinha. E então você vai fazer uma leitura de Mateus 12, 22 a 45, que já vem diretamente aqui no texto, no dia. E então, Salmo 16, você vai fazer essa leitura do dia 18 de janeiro, então você vai para o dia 19, entrando no dia 19, janeiro 19, você vai ler Gênesis, uma porção de Gênesis, então você vai ler uma porção de Mateus, que é a sequencial anterior, e o Salmo seguinte, e também um trecho de Provérbios e por aí vai. A Bíblia inteira é organizada para que você faça a sua leitura nela sem precisar passar para o Antigo, Novo Testamento e tudo mais. Por que é que eu acho isso aqui uma coisa genial? Iago, mas é um trabalho muito grande de diagramação e comprar uma Bíblia específica para isso vale a pena? E eu vou explicar por que é que eu acho que isso vale muito, muito, muito a pena. Quando você baixa plano de leitura, você vai baixar um papel, você vai pegar aquele papelzinho, imprimir, vai colar no verso da sua Bíblia ou qualquer coisa parecida e você vai tentar seguir seu plano de leitura para aquele papel. O que acontece muitas vezes é que você perde o papel. E parece bobagem, né? Ah, eu perdi um papel, ou grande coisa, imprimo de novo, o que é que seja. Mas veja só, a gente não tem conseguido ler a Bíblia inteira o ano. É o que a gente encontra nas igrejas muito comumente. As pessoas não conseguem ler a Bíblia toda durante um ano. E muitas vezes, o mínimo percalço é suficiente para que a gente fale no nosso processo de leitura.
Quando a gente perde o papel, a gente não sabe onde estava, a gente não sabe onde foi e tal. A gente tem a Bíblia já organizada aqui para isso. Em segundo lugar, muita gente que não tem intimidade com a Bíblia, às vezes tem que passar para o Antigo Testamento, aí vai no Novo Testamento, volta para Provérbios e fica muito confuso nesse vai e vem de Bíblia. É bom porque isso te ajuda a conhecer bem a Escritura. Mas se é a sua primeira leitura bíblica, se você nunca leu a Bíblia inteira o ano todo, isso aqui dá uma mão na roda, sabe? Um trabalho muito menor. Você abre isso aqui, tá com sono de noite, então é de manhã cedo no trabalho. Você só vai seguir a leitura do jeito que tá. E ponto. Já tá dividido aqui por dia de semana com os 3 blocos de texto sequenciais. Você não tem que ficar indo e vindo no texto bíblico. Mas agora tem uma terceira coisa que eu acho que é esse é o ponto que eu acho que é o ponto que faz valer a Bíblia 365 como um trabalho muito inteligente do pessoal da Mundo Cristão. Se você falha no plano de leitura, você tem marcado aqui na própria Bíblia onde você parou. Você sabe onde você parou. Então eu tô indo aqui, parei aqui. Qual é o próximo bloco de texto? O próximo bloco de texto tá riscado na própria Bíblia. Que você tem aqui, ó, dia 166, cheque. Você marca. Dia tal, cheque, você marca. E você marcou no próprio texto bíblico onde você estava. Com esse senso de continuidade, onde você pode dar um marca-página aqui, por exemplo. Se você tiver uma versão capa dura, como essa versão aqui, você tem um fitilho, né? E você usa o próprio fitilho para, né, marcar onde você parou. Como você tem esse senso de continuidade do começo ao fim do livro e não fica indo e vindo. Pastor, deu dezembro, eu ainda tô aqui no começo, tô aqui, sei lá, em maio. O que eu faço? Bom, você não precisa mais fazer como você sempre faz todo ano, que eu sei, que é voltar para Gênesis, ou voltar para um evangelho, e parar em Levítico. Em Levítico não consegui passar de Levítico. E parar ali em Atos, não consegui passar de Atos. Não, você tem bem marcadinho aqui para você, de forma muito tranquila, muito simples, onde foi que você parou. Você pode seguir justamente de onde você estava. Isso ajuda gente desorganizada, isso ajuda, e vamos ser muito sinceros, né? Nós somos costumeiramente desorganizados. Isso ajuda quem não tá naquela pegada, sabe? Eita, que eu vou ler a Bíblia porque o Deus entrou no meu coração e o Espírito Santo, o poderoso, tá me ajudando a vencer toda a minha preguiça. O Espírito Santo tá me dando força para vencer todas as minhas dificuldades e então eu tô lendo, não importa a circunstância. Amém. Aí você não precisa nem de plano de leitura, meu filho. Você engole a Bíblia tranquilo. Mas a maioria de nós tá cansado. A maioria de nós tá clamando pela força do Espírito Santo e tá sentindo, sabe, no coração, vontade mais do que vigor. Para a maioria de nós, o que a gente tem é uma série de recursos que facilitam a nossa vida, que facilitam o nosso processo de leitura e aprendizado. Eu acho que a Bíblia 365 é um recurso ótimo, principalmente, aqui eu vou adicionar um quarto ponto que faz 365, se não gosta fora de série, por causa do Vitor Fontana, certo? Por causa do Vitor Fontana. Aí você diz, quem é Vitor Fontana? Vitor Fontana é um youtuber, certo? Cristão também, reformado. Ele não tá me pagando nada pra falar isso dele também. Ele fez, ou tá fazendo, não sei em que altura tá, devocionais diários na Bíblia 365. Então se você for no canal do YouTube do Vitor Fontana, você vai ver uma série de vídeos, e basicamente o canal dele é quase só isso, é vídeos diários, todo dia, sobre a porção do dia da 365. Então, olha só, se você for um usuário da 365 em 2023, você vai poder se inscrever no canal do Vitor Fontana, e de novo, ele não me pediu para fazer isso, estou fazendo porque é um recurso que eu indico para os membros da minha igreja, certo? Como pastor, o Vitor Fontana todo dia faz um devocional sobre a leitura que você fez aqui. Eu acho que ele não terminou, mas ele já fez de muito da Bíblia. E se o Vitor Fontana não fez ainda do ano inteiro, ele deve ter quase terminado já. Então, você tem uma oportunidade fora de série, em que você tendo a Bíblia 365 como um recurso para a sua leitura bíblica anual, você tem também gratuitamente, certo? Devocionais diários na porção, tá no canal do Vitor Fontana. E eu certamente agora esse ano que pretendo usar 365, todo ano eu uso uma tradução diferente, todo ano eu uso uma Bíblia diferente para poder fazer minha leitura anual. Esse ano eu quero ter a experiência de usar a 365 e vou assistir todos os dias os vídeos do Vitor Fontana para me ajudar. Eu indico isso para os membros da minha igreja, eu indico isso para vocês aqui no YouTube, certo? Se você quiser acesso a 365, certamente vai ter um link aí na descrição para você acessar e comprar aí a Bíblia, tá? Uma nota final sobre a tradução. A tradução da 365 é uma tradução que é usada padrãomente pela Mundo Cristão, que é a Nova Versão Transformadora. A NVT, certo? Nova Versão Transformadora, é pra mim hoje uma das melhores traduções em português. Se você me perguntar quais são as melhores traduções bíblicas em português, eu vou dizer que é a Nova Almeida Atualizada e a NVT. Sempre que eu vou fazer uma leitura pública da Bíblia em algum lugar, ou eu vou usar a NAA, Nova Almeida Atualizada, ou a NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Mas a NVT tem uma qualidade, certo, que a NAA não tem. Ela é feita para ser simples. Ela é feita para ter palavras fáceis, ela é feita para ter traduções mais dinâmicas nas passagens mais difíceis e mais truncadas, porque ela prioriza o sentido, ela prioriza a inteligibilidade. Isso é uma qualidade muito grande para você que estiver fazendo sua primeira leitura bíblica anual ou estiver aí nas suas primeiras leituras bíblicas anuais. Às vezes eu faço leituras em grego, às vezes eu faço leituras em bíblias de traduções mais difíceis, mas certamente essa é a leitura que eu
indico para qualquer pessoa que não seja um acadêmico ou um erudito. E eu, como um acadêmico, eu não sou um erudito, não sou um intelectual, mas sou uma pessoa estudiosa, pretendo usar a NVT mesmo assim, porque ajuda muito no sentido. Já conheço essa tradução, quero conhecer melhor esse ano e indico que vocês acessem. Então, NVT, Bíblia 365, recurso excelente para você fazer sua leitura bíblica anual em 2023 e finalmente realizar esse sonho que eu sei que você tem, provavelmente nunca realizou, ou se realizou quando era jovem e deve fazer muito tempo que não lê mais a Bíblia toda, todo ano, certo? Link na descrição, você consegue acesso aí no melhor link que eu achar para vocês. Então vamos para as suas perguntas sobre leitura bíblica anual, que vocês me mandaram lá no Instagram. Como facilitar para entender a Bíblia mais a história? Acho muito difícil ler o Antigo Testamento. Eu indico que você use uma Bíblia de estudo. A melhor forma de você entender o Antigo Testamento e seus detalhes um pouco mais complicados é usar uma boa Bíblia de estudo como auxílio na sua leitura bíblica. Eu não uso bíblias de estudo, mas por muito tempo eu usei, certo? E elas são um recurso excelente para quem quer acesso rápido, tá, a informações dos textos bíblicos. Se você quiser escolher uma boa bíblia de estudo, a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu apresento as melhores bíblias de estudo em português. Você pode ir lá, já está respondido. Como manter a constância e a disciplina na leitura bíblica anual? Cara, você precisa ter aquele horário fixo e específico em que você vai ler e acabou. E botar na cabeça que você vai ler todo dia, não importa o que aconteça. Tem que virar um hábito e um hábito muito bem estabelecido. Por exemplo, eu sempre tive dificuldade de malhar. Para mim, estudar, ler, faz parte da minha vida. Então, eu não tenho muita dificuldade em ler a Bíblia todo dia, porque é o que eu faço para viver. É a minha vida, eu estudo, eu leio, é o que eu faço. Mas eu sempre tive muita dificuldade com exercício físico, por exemplo. Nunca tive disciplina para isso. O que a gente fez lá em casa foi um pacto. O pacto foi: iremos todos os dias para a academia, não importa o que aconteça. Então, tô doente, tô lascado. Quando eu peguei Covid, eu não sei se os médicos recomendam isso, tá? Mas eu peguei Covid, pedi pro cara lá passar um treino pra fazer em casa, e eu e a Isa com Covid ficamos fazendo treino em casa, certo? Eu peguei chikungunya, e a partir do momento que eu consegui me levantar da cama, eu fui malhar com chikungunya. Eu não tinha força de pegar na barra, o personal botava a mão em cima do meu dedo, porque eu não tinha força pra segurar o dedo, pra eu poder fazer um exercício de puxada, por exemplo. A gente botou na cabeça, vamos fazer, não importa o que aconteça. E foi assim que a gente conseguiu começar a fazer exercício. Cara, na tua leitura bíblica, tem que ser isso. Meu irmão, eu vou ler a Bíblia todo dia, não importa o que aconteça, certo? Não importa, eu lerei a minha Bíblia. Então, é de manhã, é na hora do almoço, não importa, você vai ler sua Bíblia. Então, marca, certo, tua leitura bíblica em concomitância com algo do teu dia a dia. Então, por exemplo, eu vou ler a Bíblia na hora do almoço, ou antes do almoço, ou depois do almoço. Eu vou ler a Bíblia no ônibus voltando para casa, vou ler a Bíblia no carro enquanto meu marido me leva para o trabalho. Você tem que pegar a Bíblia e colocar atrelado a alguma coisa. Em algum momento que você não vai jogar para trás, jogar para lá, certo? Preferencialmente no começo, chega 15 minutos mais cedo no trabalho, faz sua leitura bíblica, certo? Na hora do almoço do trabalho, come lendo. Não conversa, mas eu tenho que conversar com meus amigos. Não tem. Pega a tua Bíblia, vai conversar com Deus primeiro. Depois que você conversar com Deus, aí você conversa com seus amigos. Transforma num hábito que você vai, cara, eu vou fazer não importa o que aconteça. Isso é coisa que te ajuda, certo? Ter esse tipo de disciplina, sabe? É disciplina. É meio que papo de coaching. É papo de coaching, certo? Mas é um papo que existe e que funciona. Você tem que colocar na sua cabeça que você tem que fazer isso e acabou. Mas as circunstâncias são difíceis e tal, cara. Mas aí você é quem decide como você vai lidar com a sua vida, certo? Você vai querer ouvir a palavra de Deus todos os dias? Você vai querer ouvir Deus falar com você? E conseguir ter essa cultura bíblica de ler a Bíblia inteira todo ano? Ou você não vai ter? Aí você desiste e você vive tendo que acreditar no que os outros te disserem que a Bíblia diz. Aí é uma pena. Quanto tempo por dia? Se minha memória não me falha, em velocidade média, você lê a Bíblia inteira com 15 minutos de leitura diária. Em velocidade média, 15 minutos de leitura por dia, você lê a Bíblia inteira. Então assim, aqui tá a 365. Eu vou pegar aqui, 12 de outubro. 12 de outubro, eu tenho uma lauda, 2 laudas, 3 laudas. Dá 1 página e meia. 1 página e meia aqui, deixa eu ver aqui. Você deve conseguir ler? Eu vou ler. Tuller, me perdoe, Tuller. Você vai ter que aguentar aí. Mas você pula. Só pode. E foi. Vou ler sem pressa. Assim me diz o Senhor. Vai comprar um vaso de barro. No dia seguinte, Pazur o soltou. E Jeremias disse: Pazur, o Senhor chamou o seu nome. E agora em diante você será chamado de homem que vive em terror. E ele os levará presos para a Babilônia. E eu os atravessarei com a espada. Consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, estará atacando Judá. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão forte e braço poderoso, pois grande é a minha ira. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. Aí terminei aqui o trecho de
Jeremias, que era o maior. Demorei 5 minutos e 56 segundos, tá? Não sei se vai dar pra ver aí. Bota que eu baixei tudo. Mas ó, eu demorei 6 minutos, certo? E 56 segundos aí. Agora tem um trechinho de Tessalonicenses e um de Salmos. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. Não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Quando discutir com o próximo, não revele o segredo de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. Aos 8 minutos. Em 8 minutos, lendo devagar, certo? Eu li a leitura do dia. 8 minutos, tá? 8 minutos de leitura do dia. É, Gabriel, tudo. 8 minutos. Então, eu não consigo mostrar o braço. Ah, Maria. 8 minutos, Gabriel. Como é que eu faço esse negócio dar certo aqui? Deixa a cabeça pra baixo aqui, ó. 8 minutinhos de leitura tranquila. Aí, mas eu quero pensar no que li. Um pouco mais. Não, leio muito devagar. Eu leio mesmo e faço. Cara, 8 minutos. Leitura contínua, sem correr na leitura. Li cada palavra, certo? Não foi que a leitura atravessada. De cada palavra. Você certamente consegue fazer com 15 minutos, com 20 minutos de leitura. Você consegue ler, meditar, ruminar o que você lê um pouco. E claro, você pode passar o resto do seu dia, você deve passar o resto do seu dia meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Então você faz a leitura e você medita ao longo do dia. Então você que perguntou aqui, quanto tempo? Cadê a pergunta? Quanto tempo por dia? Cara, 8 minutos por dia. 8 minutos por dia. É uma palhaçada você não conseguir ler a Bíblia toda no ano. 8 minutos por dia. Você passa mais tempo no Instagram, eu tenho certeza, certo? Você passa mais tempo no vaso sanitário jogando joguinho, certo? 8 minutinhos, você resolve. Quais os melhores planos de leitura bíblica em sua opinião, pastor? O melhor plano de leitura é aquele que você cumpre, certo? Aquele que você cumpre. E se você consegue cumprir vários, é variar. Você varia nos seus planos de leitura. Então eu já li de forma cronológica, já li do antigo até o novo, já li na doida, certo? Hoje eu leio na doida. Certo? Hoje, quando eu faço minhas leituras, eu começo dos profetas menores, certo? Aí eu vou pra sabedoria, aí vou pro Novo Testamento. Eu gosto de fazer desse jeito. O melhor plano é o plano que funciona pra você, certo? É o que funciona pra você. Se você nunca leu, 365 é uma ajuda boa. É um plano de leitura bem tradicional. Antigo Testamento, Novo Testamento, uma porção de sabedoria a cada dia. Mas o ideal é que você possa, ao longo dos anos, ir mudando, certo? Nos planos de leitura. Revezar Velho e Novo Testamento é bom? Ou começa só pelo Novo? Revezar é excelente. Você lê um pouco do Antigo e um pouco do Novo. O plano de leitura que eu mais uso, que eu sempre usei até aqui, era um plano de leitura em que todos os dias eu lia um pouco do Antigo, um pouco do Novo e um pouco de sabedoria. É o que a 365 usa. Com o tempo eu parei de fazer assim, comecei a ler corrido, Antigo até o Novo, mas é muito cansativo fazer assim, certo? Você vai ler o Pentateuco inteiro pra começar. Quando você entra ali nos profetas maiores também, é meio cansativo. Então, se você ficar migrando e usando esse recurso, sempre ajuda você a tornar a leitura mais agradável. Tô organizando com uns amigos da igreja a leitura anual. Dicas pra fazer em grupo? Cara, lá na igreja a gente usou um recurso igual. Então assim, se vocês estão organizando, tenham o mesmo recurso. Um plano de leitura igual para todo mundo, a Bíblia 365 para todo mundo, algo que faça com que todo mundo possa seguir exatamente o mesmo plano e vocês ficarem, né, se auxiliando nesse processo. Essa ajuda mútua é sempre uma coisa muito boa. Meu problema é a constância. Em alguns dias leio horas, em outros não consigo ler 15 minutos. Então, a gente sempre acha que resolve as coisas na pressa, né? Então assim, vou fazer uma dieta, eu quero perder 10 quilos em 2 meses mas não é assim que funciona. Eu quero ficar grande, então eu vou me encher de trembolona, tomar aqui os negócios e vou crescer rápido e então vou ficar... Cara, a vida não é 100 metros rasos. A vida é uma grande maratona que a gente tem que ficar a longo prazo. Às vezes a gente cai de cabeça nas paradas e não consegue continuar. Ler porções diárias dentro de uma rotina funcional é a melhor coisa que você tem pra fazer. É o melhor recurso que você pode usar. Que aí você lê 4 dias num dia e fica 7 dias sem ler. Aí você fica atrasado ao invés de adiantado. No meio do plano, fica uns dias parado. Volta do começo, siga em frente. Segue em frente. Não volta pro começo. Segue em frente. Ah, mas eu não lembro do que eu li. Mas o outro você nem leu. Então é melhor ler o que você nunca leu do que voltar ao que você esqueceu. Certo? É melhor ler o que você nunca leu do que voltar ao que você esqueceu. Porque com o tempo, você vai lembrando de uma coisa ou outra, mas vai para o que você nunca leu. Como passar pelos versículos de formação mais técnica, como contagem das tribos e genealogias? Se é a sua primeira leitura bíblica, você não tem que se perder muito disso não. Longas genealogias, mete uma leitura dinâmica, passa ali e vai direto. Ali é informação histórica, e a informação histórica nem sempre existe para o benefício do seu devocional, certo? A Bíblia também é um documento histórico, e como documento histórico possui informações históricas que nem sempre têm uma utilidade devocional imediata. Você consegue encontrar o sentido daquilo, mas é um pouco mais distante. Então, não se sinta frustrado ou cometendo um pecado de passar mais rápido pelos trechos que são mais históricos e menos aplicativos para a sua vida. E mais históricos, quero dizer, informações históricas técnicas, tamanho de prédio, material de construção,
genealogia, você pode passar por isso sem muita dificuldade, sem ficar com dor na consciência. As perguntas principais eram essas, a maioria das perguntas era sobre constância e disciplina, quase todas, e certamente são das maiores dificuldades, né? Então, vamos lá, 2023 é o teu ano de ler a Bíblia, certo? Só depende de você. Os coaches ficam prometendo sucesso, vitória, né? Esse é o ano que você vai enriquecer, esse é o ano que você vai fazer tal coisa, que você vai vencer na vida. Cara, ler a Bíblia não depende de ninguém além de você. Então, se você estiver disposto, certo? Se você estiver disposto, esse é o seu ano de ler a Bíblia inteira, certo? Você ouvir a palavra de Deus, toda a revelação que está contida nesse livro, certo? Está nas suas mãos. Usa os recursos que forem melhores. Indico a Bíblia 365, é um excelente recurso para você ler e seguir nesse maravilhoso processo de leitura da Escritura. Na descrição tem o link para 365, se você tiver interesse nela. Esse é o 2 Dedos de Teologia, a gente sempre tem dicas teológicas, vídeos tirando dúvidas, assuntos teológicos descortinados, opinião sobre temas do momento a partir da teologia bíblica. Não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Acabei de reparar que minha calça tá rasgada, Túlio. Bem que minha calça não aparece, ó. Tá rasgado não, né? Não vou mostrar não, obviamente. Espero que o Túlio não veja, mas minha bermuda está totalmente rasgada.